Olá, vamos dar continuidade no vídeo de hoje à leitura do livro A Vila de Itanhaém, que foi escrito por Benedito Calixto de Jesus há 130 anos, em 1895, e ele está reeditado neste ano de 2025 pela Nós Editoria. Eu estou fazendo a leitura todos os dias aqui de alguns trechos em sequência do livro, na sequência do livro, e hoje eu vou dar continuidade à leitura, esta parte aqui onde o Calixto descreve a fundação, onde ele discute, questiona documentos históricos de historiadores que vieram antes dele e mesmo contemporâneos dele. Ele questiona muitas questões em relação à fundação da Vila de Itanhaém e nós vamos dar continuidade. Essa parte que eu estou lendo, ela tem ainda mais 6 páginas, ficaria um vídeo ainda muito longo. Como ele traz informações de nomes, até patentes militares, datas, e isso poderia ficar cansativo. Então eu vou ler aqui uma pequena parte de praticamente uma página e meia, dando continuidade. O que é que o Calixto está nos contando aqui? Um resumo do vídeo anterior, do início desse capítulo. Ele está nos contando como surgiu, quais são os primórdios da Vila de Itanhaém, a Vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Então ele nos contou que no primeiro povoamento de colonizadores, né, de portugueses que foram deixados aqui por Martim Afonso de Souza, por volta de 1532, esse primeiro agrupamento, um povoado muito pequeno, ele ficou ao lado da aldeia dos Itanhaéns, e o Calixto descreve bem aonde essa aldeia indígena dos Itanhaéns. E agora ele vai dar continuidade, inclusive fazendo questionamentos muitíssimo interessantes, questionamentos vigorosos, questionamentos firmes e até indignado. É possível ver a indignação do Calixto nas suas letras, naquilo que ele expressa no seu texto. Então vamos ao texto de hoje. Benedito Calixto, então, dando continuidade, diz o seguinte: nos papéis que restam do arquivo do convento da Matriz, bem como no arquivo da Câmara, nada consta da fundação desta igreja. Apenas a tradição popular ainda vivamente a ela se refere. Sabe-se que, ao benzerem a nova matriz desta vila em 1761, foi trazido para ela tudo quanto restava de valor nessa igreja, que daí em diante for abandonada, restando apenas hoje as paredes em volta de um espesso matagal. O que o Calixto está dizendo é que havia aquela igreja na aldeia de São João Batista, que estava ao lado da aldeia dos indígenas ali, dos Itanhaéns, e ele vai nos contar aqui que um grupo de colonos, talvez por algum desentendimento, inclusive com os jesuítas que chegaram ali futuramente, se deslocaram para onde foi criada então futuramente a Vila de Itanhaém. Segue o Calixto. É lamentável que os nossos historiadores nem de leve se referiram a essa povoação, ao colégio que evidentemente é o segundo fundado nesta capitania pelos primeiros jesuítas que aqui aportaram em 1549. Calixto está falando dos documentos, dos registros históricos que poderia haver naquelas ruínas que nós conhecemos como as ruínas do Abarebebê, ou seja, aquele colégio, aquela igreja que foi erguido ali na praia de Peruíbe, ao lado da aldeia dos Itanhaéns, a qual o Calixto reporta ser a origem da Vila de Itanhaém. E que ali havia muitos documentos históricos que não foram consultados, né? Então vamos continuar aqui. Nos arquivos da companhia, sem dúvida haverá dados a respeito, e também é provável que nos manuscritos deixados por José de Anchieta, esses manuscritos chamam-se Vida dos Religiosos da Companhia de Jesus, é possível que nesses manuscritos, que se guardem inéditos na Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, e se encontrem referências no assunto. No entanto, como as minhas investigações não permitem chegar até lá, deixo o encargo a outra em que se proponha com mais vantagem fazer tais escavações. O meu intuito não é escrever a história dessa povoação somente, porém, lembrar a sua existência,
provar a antiguidade, pensando que de qualquer forma poderá interessar aos arqueólogos do futuro, porquanto até a época presente ainda não mereceu a honra de ser estudada e descrita pelos nossos historiadores. Ele está se referindo às ruínas originais da aldeia de São João Batista, que nunca foi visitada pelos historiadores, enfim. Segue o Calixto. Estranho que Frei Gaspar, um importante historiador ao qual o Calixto se refere várias vezes no livro, estranho que Frei Gaspar, tão minucioso nos seus apontamentos, guardasse um silêncio tumular a respeito. Refere-se frequentemente a São Vicente e Santos. Cita a todo momento as consultas feitas no arquivo da Câmara de São Vicente, nos arquivos do convento de Santos e São Paulo. Entretanto, só 2 vezes se refere aos documentos da Câmara de Itanhaém, não se ocupando absolutamente dos arquivos do convento da vila de Itanhaém. Não obstante, é o próprio Frei Gaspar que, em sua citada obra, vem nos dizer que Itanhaém foi uma das primeiras povoações fundadas por Martim Afonso. É verdade que no tempo em que Frei Gaspar escreveu as suas memórias sobre a capitania de São Vicente, a vila de Itanhaém, quase em abandono, atravessava um período de decadência extrema, como adiante demonstrarei. No entanto, existiam ainda frades no convento e, sem dúvida, autoridades no lugar. Qual, pois, a razão do seu silêncio a respeito dos arquivos desta vila e da igreja dos jesuítas da aldeia dos Itanhaéns? Ignoro. Não se deve relevar semelhante falta, porque nessa época seria fácil vir até cá, apesar das dificuldades da viagem e da pobreza do lugar, e se não encontrasse nos arquivos da Câmara fatos dignos de nota, o que não acredito, poderia, com pouco trabalho, ir até a aldeia de São João Batista, indagar da tradição ainda recente dos anais que de alguma sorte contribuiriam, estou certo, para o esclarecimento da nossa história, que apesar de recente, é tão vaga e cheia de conjecturas. A aldeia capela de São João Batista não foi, como muitos poderão supor, uma capela sem importância, de existência efêmera, como muitas que os jesuítas fundaram pelo nosso sertão e litoral. Não era uma cabana ou palhoça servindo de capela e colégio. Não. Ao contrário, era uma igreja solidamente construída, com boas proporções, com um magnífico colégio onde os padres doutrinavam os gentios e faziam noviciado. Segundo reza a tradição, era um templo e uma instituição assaz importante naquele tempo. Gostaria só de fazer uma breve pausa para comentar aqui que ele diz que no colégio os padres doutrinavam os gentios, né, ou seja, os não batizados na Igreja Católica, e faziam noviciado. O que é isso? Vinham com os jesuítas os noviços, né, que eram crianças órfãs, né, ou crianças que os pais queriam que iniciassem uma carreira religiosa, e a missão dos jesuítas era muito nobre e muitos pais ofereciam seus filhos para essa missão. Eles vinham com os sacerdotes, naturalmente mais velhos, responsáveis por eles, para fazer esse noviciado. Inclusive, como dizer, quando Anchieta chegou no Planalto e criou o colégio, né, de São Paulo de Piratininga, esse colégio tinha também essa missão de oferecer ali, vamos dizer assim, aquele estágio, né, para os noviços no trabalho da catequese que os jesuítas faziam naquele momento. Bom, ele continua dizendo que as suas paredes em ruínas e as imagens dos santos que se conservam na matriz da vila de Itanhaém são os documentos que atestam a afirmação e que podem ser examinados. Quanto à sua antiguidade, a sua fundação está evidentemente provada que data do tempo, já não digo dos jesuítas, mas de Martim Afonso de Souza, entre 1532 e 1534.
aqui termina essa parte da leitura de hoje, então eu vou fazer esse comentário de que o Calixto afirma categoricamente que entre 1532, que Martim Afonso Souza chegou aqui, e 1534, que ele voltou para Portugal, nestes 2 anos que ele permaneceu no litoral sul do estado de São Paulo, ele criou a Vila de São Vicente, que foi historicamente considerada sempre como a primeira vila criada por ele, e também deixou na praia, né, da aldeia dos Itanhaéns, ali no perímetro que nós conhecemos como a praia de Peruíbe, onde havia uma aldeia. Ele deixou alguns colonos ali, foi-se embora, e ali então, para Benedito Calixto de Jesus, é considerado o nascimento do que viria a ser a vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Ele nos traz todo esse relato de como a aldeia de São João Batista foi uma aldeia importante, tinha um importante colégio dos jesuítas, né, que chegaram em 1549 aqui no litoral sul, inclusive trazendo o Padre Anchieta entre eles, e esses jesuítas estabeleceram ali uma igreja e um colégio que não era uma choupana, não era uma cabana, né, frágil, era realmente uma construção muito sólida e que ao longo do tempo ela foi ficando abandonada, principalmente quando, segundo relatos aqui do Calixto, que eu já li no vídeo anterior, e ele vai continuar dizendo ainda neste capítulo, ele vai voltar a esse assunto dizendo que muitos colonos da vila de São João Batista, em desentendimento com os jesuítas que chegaram e com outros colonos, se deslocaram daquela aldeia de São João Batista e vindo então na direção do rio Itanhaém, né, eles estavam 2,5 léguas para lá do rio Itanhaém, eles vêm para cá, atravessam o rio Itanhaém, e ali, então, aos pés do morro, do Itaguaçu, é o nome do morro ali, né? Eles então começam a estabelecer a vila de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, construindo o convento de Nossa Senhora da Conceição no alto do morro, a igreja matriz, que foi dedicada a Nossa Senhora Santana, e depois o Calixto vai nos contar que em 1761 já não havia mais a aldeia de São João Batista, já estava abandonada a igreja, e aí então a vila, a aldeia, o aldeamento, né, de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém já estava elevada à vila, já tinha a igreja, o convento, o cruzeiro, a casa de câmara e cadeia e o pelourinho, já podia ser elevada à condição de vila. E a igreja, então, ela foi inaugurada em 1761, que é a data que está até hoje ali na fachada da igreja, na Praça da Matriz. E para cá, para a Vila de Itanhaém, foram trazidas imagens, como o Calixto já relatou no vídeo anterior, né, de Nosso Senhor do Bonfim, de Nossa Senhora da Conceição e várias outras imagens que o Calixto nos narra assim com muita precisão de detalhes esses acontecimentos. Eu vou ficando por aqui na leitura comentada de hoje. Eu agradeço se você ficou comigo, se você acompanhou essa leitura. Gostaria que você deixasse um comentário, porque esse canal é um canal independente, nós não temos patrocínio, nós não somos monetizados. E por que é que eu estou fazendo esse trabalho de leitura? Porque para mim, como ator que representa o Benedito Calixto no teatro, como morador de Itanhaém, é uma missão trazer, dar voz às palavras do Calixto, não só no palco, como eu venho fazendo há 1 ano e meio, agora em 2025 completa 2 anos do monólogo, que eu apresento a vida e as obras do Benedito Calixto de Jesus nos palcos, e neste ano nós tivemos essa grata alegria da realização da edição pela primeira vez em 130 anos em brochura do livro do Benedito Calixto de Jesus, tão importante para a história do litoral sul de São Paulo, para a história do Brasil. Se você gostou, se você apoia o nosso trabalho de alguma maneira, deixa o seu joinha, porque quando você deixa o seu joinha, quando você escreve um comentário, algumas palavras que você deixa aqui, além de eu ficar muito contente de você estar participando,
o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante. Ah, se você se inscrever. Se você se inscrever e clicar naquele abençoado sininho, sabe? Ali o YouTube fala: "Uau, essa pessoa está dizendo que é muito bom que esse vídeo chegue para mais pessoas". Se você sente isso a respeito desse nosso trabalho, por favor, faça essas 3 ações: curte, comenta e se inscreve no canal tocando no sininho. E, se for do seu interesse, volte para ver o próximo vídeo, continuar aqui a conhecer os pensamentos, as palavras do próprio Benedito Calixto de Jesus. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.